a introdução dos conceitos de polímeros. Só para relembrar, o que eram os polímeros? Eram aqueles compostos de massa molecular bem elevada. Então, eles são macromoléculas. Macro significa grande, molécula significa moléculas. Acho que é um pouco intuitivo. Então, são moléculas muito grandes, formadas por muitas, meros, partes. Então, muitas partes de moléculas pequenas. Então, a gente tem várias moléculas pequenas que vão se juntando e formam macromoléculas. Então, vamos lá pensar. Primeiro, a gente tem os átomos, bem pequenininhos. Os átomos se combinam de certa forma e geram moléculas. Agora, aqui a gente tem moléculas que se combinam e formam moléculas muito grandes, certo? Nós temos vários exemplos de polímeros. Então, vários e vários a gente vê no nosso dia a dia. A gente tem um contato intenso com eles, principalmente os naturais. Então, nós somos compostos de polímeros, como as proteínas, DNA, RNA. Mas nós vemos polímeros por todos os lados, tipo o algodão, que seria um polímero de celulose, se eu não me engano. A celulose, que é um polímero de glicose. Então, a gente tem várias celuloses se juntando para formar um algodão. Amido, que também é um polímero de glicose, mas numa posição diferente. Então, ela mudou a posição, mudou o nome, tá? Temos a quitina, que é da casca da baratinha, aquela casca dura dos insetos, o exoesqueleto. Temos a seda, temos teia de aranha. Então, a seda e teia de aranha são proteínas animais, certo? Temos o látex, que vem das plantas, que seria tipo aquele leite que sai do pé de manga, pé de mamão, se eu não me engano, também sai, ficus, etc. E os sintéticos, então, borracha, tubos, etc. Não sei porque que não está carregando aqui. Deixa eu tentar sair e colocar de novo. Então, de forma geral, nós temos contatos com muitos polímeros. Aparentemente, essa região do slide vai querer participar da aula também. Tá? Então, paciência. Aqui, a gente já tinha visto na última aula, eram proteínas. Então, qual que é o monômero? Qual que é a unidade pequena? Mono significa um, mero parte. Então, qual que é a parte 1 para compor a parte poli, certo? A gente precisa de vários 1 para compor a molécula grande. Então, aqui nós temos um polímero formado por monômeros diferentes. São monômeros quimicamente diferentes. Aqui a gente tem a glicina, aqui a gente tem a serina, que tem esse grupo álcool a mais, tá vendo? Ó, esse grupo metil a mais. Temos a alanina, que tem, na verdade não é um metil, é um metanol. Aqui a alanina, sim, tem um metil, etc. Tá? Aqui temos a celulose, que é composta de glicoses. Aqui a gente vê a glicose, duas glicoses se juntam e formam a menor parte da celulose, formando essa ligação aqui. E nós vimos também o nosso DNA. Então nós temos o grupo fosfato, o açúcar, né, que seria a desoxirribose, por isso que ele é o DNA, ácido desoxirribonucleico. E aqui nós temos a base nitrogenada, que pode ser citosina, guanina, timidina ou adenina. Então, para compor o nosso DNA, tudo que muda de um nucleotídeo para o outro é a base. Então, todo o nosso DNA vai ter o grupo fosfato e vai ter o grupo açúcar. O que muda é se vai ter citosina, se vai ter guanina, se vai ser timina ou se vai ser adenina. Então, para formar o nosso DNA, nós temos 4 monômeros diferentes, tá? Que podem se combinar de várias formas. Esse negócio aqui tá me irritando. Temos como classificar os polímeros de formas distintas, certo?
Então nós já vimos que eles podem ser naturais ou sintéticos. Essa é uma classificação. Segunda forma de classificar, pelo comportamento mecânico. Como que ele se comporta dependendo da tensão. Nós temos os plásticos, que significa adequado à modelagem em grego. Tá? Então agora vocês já sabem falar grego. Pode selecionar lá no Enem. Primeira língua, grego. Não é nem inglês e espanhol, é grego agora. Então, eles possuem característica de moldabilidade. Então, o plástico a gente pode moldar em coisas novas, certo? Mesmo que seja um composto cheio de ligações covalentes, a gente pode, de acordo com a pressão, por temperatura, moldar de formas diferentes. Então, aqui, uma prensa hidráulica, se você colocar plástico lá dentro, na hora que você prensa, ele passa a ter uma nova forma, essa forma de fios, que eu acho um GIF estranhamente satisfatório. Acho muito gostoso ficar assistindo esses fiozinhos de plástico sair. Então eles podem sofrer esse fenômeno chamado extrusão. Então o que diferencia o plástico do elastômero da fibra? Os plásticos eles podem ser modelados, certo? E podem sofrer extrusão. Isso é extrusão. A passagem forçada, então tem uma força para obrigar o plástico a passar por um orifício, ou seja, um buraco, num metal ou num plástico mais forte. E aí ele pode adquirir uma forma alongada e filamentosa. Muito chique descrever extrusão, né? Podemos ter, de acordo com o comportamento mecânico, os elastômeros, que eles são elásticos. Então, você puxa, a hora que você solta, ele volta à conformação inicial. Claro que depois de muito tempo ele perde essa capacidade de elasticidade, mas em geral ele tem. Certo? E nós temos... aqui a gente tem aqueles elásticos de borracha, só pensar no elástico de borracha. E as fibras, que são filamentos grandes de polímeros, e são resistentes na direção da fibra. Então a fibra é assim, nessa direção eles são bastante resistentes, tá? Então ele não vai deformar, ele vai ser bem firme. E o que muda? Por que um polímero é plástico, o outro é elástico, né, e o outro é fibroso? Depende de como as cadeias de polímeros interagem entre si. Então nós vimos aqui que a gente pode ter cadeias de polímero. Só que uma cadeia ela pode ser ramificada em várias e também essas cadeias elas podem interagir com cadeias vizinhas, certo? Pode ter uma interação entre várias cadeias, ok? Então, dependendo se houver interação entre cadeias diferentes, você pode formar essa interação que a gente chama de cross-link, certo? Que é um polímero que está ligado tipo, em formato de X entre moléculas diferentes. Então você tem uma cadeia polimérica aqui, uma aqui e uma ligando a outra. Eu acho, tá, que esse PowerPoint vai ter que me pagar uma sessão de terapia, porque ele está me irritando pra caramba. Outra forma de classificação. Então, ele pode ser natural ou sintético. E aí, se ele é natural, ele pode ser plástico, elastômero ou fibra, ou se ele é sintético, ele pode ser plástico, elastômero ou fibra. Essas são várias classificações que podem ser usadas concomitantemente. Pelo comportamento térmico. Então, vamos classificar de acordo com como que ele reage pela temperatura. Temos os termoplásticos. Então, independente se ele é plástico, elastômero ou fibra, a gente pode ter termoplástico. Então, eles amolecem ou derretem com o calor e podem ser remoldados. Então, você tem, em geral, você tem esses plásticos em forma de bolinhas. É assim que é na indústria de plástico. Então, eles vendem o plástico na forma de bolinhas e quem vai fabricar um brinquedo compra essas bolinhas e esquenta e põe numa prensa para ficar no formato de um patinho para a gente tomar banho feliz e esquecer esse negócio aqui atrapalhando a estética do meu slide, certo? Então, depois que resfria, eles pode restabelecer a estrutura. Então, os termoplásticos são suscetíveis à reciclagem. Por quê? Porque eu não preciso mais desse patinho de borracha. Manda para a indústria, aí na temperatura, pressão adequada, vai derreter e vai formar uma outra coisa, tá? Para vender para outra pessoa.
Geralmente eles têm cadeias lineares. Então, derrete, as cadeias separam uma da outra, né? Porque aqui é como se fosse uma corda. Esse é um fio de linha, e vários fios de linha vão se enrolando para formar uma corda. Mas eles não necessariamente estão ligados um no outro. Você pode depois separar fio por fio e formar uma corda diferente, tá? E temos os termofixos ou termorrígidos, que não dá para reciclar. Então, pode ser ou ele mantém a estrutura dele com calor, então você esquenta e ele continua com a estrutura, ou ele pega fogo. Tá? Ele pega fogo, derrete e decompõe. Você não consegue remoldar ele, tá? Você estraga ele. Isso por que acontece? Geralmente eles estão cadeias, pode ser em rede ou linear, mas elas têm muita ligação cruzada com outras cadeias, tá? E quando você fornece calor, muito calor, você pode quebrar essas ligações cruzadas. Se você quebrou essa ligação cruzada, na hora que esfria, ela não necessariamente vai se formar novamente, tá? Se ela fosse por íons, etc., ela poderia ser reformada, mas em geral é uma ligação covalente. Então, se você quebra a ligação covalente, é meio difícil você formar ela de novo só com calor, tá? Então, os termoplásticos, aqueles que derretem e podem ser moldados, geralmente eles são uma dessas duas. Então, principalmente linear ou ramificado, mas sem crosslink. E os fixos, os rígidos, eles têm bastante crosslink, então bastante ligação entre cadeias diferentes. Pela composição, eles podem ser homopolímeros, então todos os monômeros são iguais, ou eles podem ser copolímeros, que tem mais de um tipo de monômero. Então eles podem estar alternados, pode estar fora de uma sequência fixa, tá? Então, proteínas são copolímeros. Por quê? Pode ter uma alanina, glicina, que mais? Serina, cisteína, treonina. Varia a ordem de acordo com a proteína, tá? Por isso que as proteínas são tão incríveis, porque dependendo da sequência dos monômeros, que são os aminoácidos, você forma proteínas completamente diferentes, com características, propriedades, tamanhos, enfim, é incrível, tá? DNA também é um copolímero, por quê? Porque ele tem 4 monômeros diferentes, citosina, guanina, timidina e adenina, certo? Aqui é a formação de um polímero, então você tem uma solução dentro da seringa, e tem uma outra solução dentro desse recipiente, que é água com algumas coisas no meio, tá? Conforme você joga o que está dentro da seringa aqui, vai sofrendo uma reação, então o líquido transparente estimula a polimerização do líquido azul e forma fios, que aí quando você tira desse líquido, eles ficam na forma de fios mesmo, tá? Temos dois tipos de polímero, os polímeros de adição e os de condensação. Agora nós vamos ver os de adição. Como o próprio nome já diz, a polimerização, ou seja, a formação da cadeia do polímero, é feita por reações de adição. Então todos os monômeros têm que ter no mínimo uma ligação dupla. E aí essa ligação dupla se desfaz e vira simples, que ligam vários monômeros. Então aqui nós temos os monômeros, dois átomos, duas moléculas ligadas numa ligação dupla. E todos os monômeros vão interagindo entre si e formam uma cadeia bem grande de polímero. Como que acontece essas reações de polimerização por adição? São 3 passos. Isso vocês têm que saber, tá? Não precisa saber como acontece o passo, mas tem que saber que são 3 passos. É o passo de iniciação, então inicia a reação. Tem o passo de propagação e, por fim, o passo de terminação. Aqui a gente vê do eteno, então a gente tem um eteno, né, ou um derivado de eteno,
que forma uma polimerização. Como que é a iniciação dessa reação? Precisa estar em meio ácido. Então, geralmente põe ácido sulfúrico nesse caso, tá? Ácido sulfúrico. O ácido faz uma adição aqui, tá? Então, o hidrogênio faz uma adição. Só que a dupla adicionou em um hidrogênio. Então, ela ainda continua com uma carga positiva, porque lembra, quando uma dupla se desfaz, ela tem que fazer duas ligações novas. Aqui ela só fez uma ligação. Então ela está loucona, está muito ávida por fazer outra ligação. Formou um carbocátion. Como está muito louco para fazer outra ligação e estabilizar esse carbono, porque ele não gosta de ficar com carga positiva, ele vai atacando outras moléculas de eteno. E conforme ele ataca, né? Conforme as duplas atacam esse carbocátion, vai propagando, então vai elongando a cadeia. Ela vai ficando maior, certo? A cadeia vai ficando maior, 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 até ela encontrar um ânion. E esse ânion se liga aqui e não vai mais ter um carbocátion. E aí ela encerrou a reação. O polímero terminou de crescer, parou de crescer, certo? Então vamos ver aqui. Primeiro começou com um hidrogênio, então um ácido, né? Ele reage aqui com esse grupo. Quer ver? Vai começar de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos o ácido, então o ácido reage com etileno e ele vai se propagando. Olha a propagação que ele vai fazendo, todo o caminho de propagação. Então essa é a propagação. A cadeia vai crescendo, pode se enrolar. Aqui é o passo de terminação. E aqui ele está mostrando que acontece várias vezes. Então, várias moléculas vão reagindo. Essas também reagem, só que com outro ácido sulfúrico. Essas reagem com outro, essas reagem com outro. E aí eles vão se emaranhando, tá? Formam um emaranhado. Pode ser por formação de moléculas com carga, mas o mais comum de reações de polimerização é com radical livre. Então, em vez de colocar um ácido, você inicia com radical livre. Então, põe radiação lá. Aí vai formar um radical livre. Esse radical livre vai começar a atacar outras moléculas, igual a gente já tinha visto várias vezes em outras aulas. E a terminação é quando um radical livre encontra outro radical livre. E aí, elétron desemparelhado de um lado, elétron desemparelhado de outro. Os elétrons se pareiam, certo? E formam uma ligação covalente. Aqui são dois elétrons numa ligação. É diferente, lembra? Formar carga, você tem dois elétrons que vai para uma ligação e a outra que fica sem elétrons. Radical livre vai um elétron para cada ligação. E aí ela fica muito louca por reagir, certo? Então nós temos esses dois tipos. Tudo ok por enquanto, pessoal? Tudo tranquilo? Então tá ótimo. Vocês já entenderam esses conceitos, agora é só exemplo. É tipo muito exemplo. Então, os polímeros de adição do tipo vinílicos. Nós temos vários do tipo vinílicos. Como que a gente tem vários do tipo vinílico? O que eles têm em comum? O monômero deles é o etileno ou eteno. É a mesma coisa, tá? Etileno e eteno é exatamente a mesma coisa, certo? Ou um etileno substituído. O que significa etileno substituído? O etileno ou eteno tem 4 hidrogênios aqui. O substituído ele vai ter um ou mais grupos diferentes de hidrogênio. Então é carbono, dupla carbono aqui, certo? Nós temos o polietileno, que é o mais simples e ele vem do etileno, tá? E geralmente quando o etileno está com uma substituição ou mais, ele passa a ser chamado de vinil. Então, os vinílicos nada mais são que derivados do etileno. Pode ser o etileno ou qualquer modificação. Então, o polietileno é o mais simples e ele pode ter um N de 5.000 a 200.000. O que significa N? Vocês já viram em outros slides esse N. O N significa que o que está entre parênteses é a menor unidade do polímero. Então, é a unidade que se repete.
E o N é um número que significa quantas vezes essa unidade se repete, tá? Então, se nós temos um homopolímero, né? Homopolímero é aquele que o monômero é idêntico. Todos os monômeros são idênticos. Então, o que estaria entre o parênteses do homopolímero seria basicamente o monômero. Mas se nós temos um copolímero, então dois monômeros diferentes, e a repetição é idêntica, tipo esse alternante aqui, que vai ser sempre bolinha, quadrado, a menor unidade de repetição, no caso, vai ser uma bolinha e um quadrado, certo? Então nós temos monômeros diferentes, mas a unidade de repetição dentro do polímero é uma bolinha e um quadrado. Então esses estariam entre parênteses com N na frente. Ok? O polietileno ele pode ter esse N de 5.000 a 200.000. Então isso daqui pode se repetir milhares de vezes. E conforme você varia o tamanho dessa cadeia, você muda as propriedades. E uma coisa interessante de lembrar é que se a gente compra um polímero que está falando que ele tem 5.000 de N, não quer dizer que todos os polímeros que você está comprando têm exatamente 5.000, tá bom? Um vai ter 4.900, outro 5.100, outro 5.500, tá? É muito difícil você ter uma exatidão de controle. O controle quer dizer que eles estão na mesma faixa, tá? E mudando o tamanho, você muda no caso do polietileno, ele pode ser de baixa densidade ou de alta densidade. O de baixa densidade, então ele é pouco denso, quer dizer que ele flutua quando você forma os dois. Um fica flutuando e o outro fica lá no fundo. Esse daqui é pouco denso, logicamente, porque ele chama baixa densidade. Ele é mais flexível, ele é transparente, inerte, ou seja, ele não reage facilmente, não molha e é barato. Muito usado para fazer saco e embalagem. O mais denso é mais resistente, de forma mecânica, então se você puxar ele, ele é mais difícil de esticar, tá? Ele vai quebrar em vez de esticar. E também é barato e é feito para fazer tábua de carne, engrenagens, alguns produtos médicos, então plástico para uso médico, etc. Polipropileno. O que é o polipropileno? Em vez da gente usar o etileno, a gente usa o propileno. Então ele ainda é vinílico, porque, ó, tá vendo que é um etileno substituído? Aqui a substituição seria um metil em vez do hidrogênio. E aí o polipropileno é a repetição desse grupo propil, tá? Por N vezes, certo? Então ele é um homopolímero porque ele é composto só de propileno. Termoplástico, dá para derreter e moldar de novo. Como os monômeros são mais pesados do que o do etileno, né, porque troca um hidrogênio por um CH3, vai criar um dipolo induzido um pouquinho mais forte, tá? Um pouco mais forte do que o poliestireno. Então ele é mais resistente do que o plástico que a gente viu antes, tá? Então o polipropileno, por ter uma cadeia um pouco maior, ele é mais resistente quimicamente, ou seja, é mais difícil dele reagir, e mecanicamente ele também é mais resistente. Usado para fazer essas coisas. Então, tipo, para-choque. O para-choque ele é um tanto quanto resistente, tá? Então, pra gente pensar na resistência dele, mete um chute no para-choque. De preferência não, porque senão vocês vão apanhar dos pais. Se o carro for de vocês, pode dar chute no para-choque. Temos o PVC, formado pelo policloreto de vinila. Então, ele é um policloreto de vinila. Então, muitos cloretos de vinila. Também é vinílico, tá? Todos eles vão sofrer a mesma reação de adição e essa é a unidade menor da cadeia. É o terceiro mais fabricado do mundo e o cloro que tem aqui na estrutura, antes tinha um hidrogênio no polietileno, no polipropileno muda para um metil, no cloreto de vinila muda para um cloro, certo? O cloro tem polo negativo, então ele gera ligações dipolo-dipolo e não mais dipolo induzido. Como a ligação dipolo-dipolo é mais forte, as cadeias de polímero vão interagir com mais força, mas não vai ser um crosslink, tá? O crosslink
link ou ligação cruzada é quando tem uma ligação covalente entre elas em geral, tá bom? Aqui é só uma atração, só uma interação que é facilmente desfeita. Mas como ele é mais forte do que o polipropileno, a interação vai ter uma tensão muito maior. Então vai ter uma ligação entre as cadeias mais forte, vai ser um plástico muito mais forte, que é usado para fazer os tubos da Tigre, né? Os tubos PVC da Tigre, embalagens rígidas. Não, eu não estou ganhando para fazer propaganda da Tigre. E calçados também. Acho que aquelas botas de fazer limpeza, etc., são de PVC, eu não tenho certeza. Temos o poliestireno, cujo monômero é o estireno. Então a gente muda aqui, ó, por um benzeno ligado. E aí essa molécula passa a chamar estireno. É um homopolímero, então é formado só por estirenos, plástico, tá? E é rígido. Forma copos descartáveis, caixa de CD, aqueles barbeadores, placa. E a gente pode fazer o poliestireno expandido. Como? A gente põe solvente, enquanto você está fazendo o poliestireno, então enquanto você está polimerizando, lembra, para polimerizar não é só deixar o estireno parado, você tem que colocar alguma coisa para ter iniciação. Então, ou induzir radicais livres, ou mudar pH, etc. Tá? Sozinho ele não vai polimerizar. Então você tem o estireno, você põe um agente que inicia a polimerização. Se você pôr solvente no meio, um solvente bem fácil de evaporar, e conforme vai polimerizando você vai evaporando, tipo pentano, então você aquece a 25 graus, ele já vai evaporando. Como foi formado com bastante solvente, está tendo as bolinhas de evaporação, vai sobrar bolinhas de ar no meio dessa malha formada pelo polímero. E aí você forma o isopor, tá? Então é assim que o isopor é formado. Evaporação do solvente com consequente expansão das cadeias poliméricas. E aí a hora que secou tudo, a cadeia polimérica se estabiliza e forma o isopor. Temos o PVA, que é um homopolímero termoplástico, então pode ser derretido e remodelado, que é feito pelo acetato de vinila. Então o PVC era pelo cloreto de vinila, o PVA é pelo acetato de vinila, tá? Mesma coisa que o resto. Mas como a gente tem oxigênio, a gente tem interação com a água e pode formar emulsões. A emulsão é quando a gente forma uma mistura de água e óleo. Por exemplo, se você pega um pouco de óleo de cozinha, põe dentro de um frasco com água e chacoalha. Vocês vão ver que de um lado vai ter água, do outro vai ter óleo e no meio vai ter umas bolinhas misturadas que não dá para diferenciar o que é. Isso é emulsão. Igual nós temos em alguns protetores solares extremamente caros. Tá? Temos uns protetores solares chiques, que eles têm duas fases e aí você chacoalha antes de passar, formando emulsão. Então, como ele forma emulsões facilmente, ele é o componente da cola. Então é o que a gente usa para fazer cola branca. E goma de mascar. Não me pergunte qual que é a relação de uma cola branca com uma goma de mascar, mas estão falando que é possível. Talvez algum tratamento diferente, não sei. Mas não masquem cola e não colem coisas com chiclete. Tá? Temos também, ainda nos vinílicos, todos esses são polímeros de adição vinílicos. Tá? Agora nós temos o teflon. O teflon é feito do tetrafluoroetileno. Então, todos os hidrogênios do etileno são substituídos por flúor. E ele é um homopolímero termoplástico do tetrafluoroetileno. Tá? Como ele vai ter o flúor aqui, ele vai se tornar praticamente sem chance de reagir. Por quê? Porque ele é bastante eletronegativo. Não é inflamável porque, lembra, para ter reação de combustão tem que ter carbono e hidrogênio. Aqui não tem carbono e hidrogênio, é carbono e flúor. Flúor não pega fogo, né? Porque lembra, reação de combustão tem que formar CO2 e água. Aqui não tem como formar. Precisa de esquentar muito para amolecer, então dá para colocar nas panelas. Não tem muito atrito.
É hidrofóbico porque não vai formar ponte de hidrogênio com a água e ele também é lipofóbico, então ele também não cria interações com a gordura, porque os grupos expostos são muito eletronegativos, então ele vai repelir tudo, certo? Por isso que o Teflon é tão bom. Usado em próteses humanas, então, sei lá, prótese de perna, braço, em alguma parte dessas próteses eles podem pôr isso. Mas o que a gente mais conhece é em panela, frigideira no caso. Agora nós temos outro tipo de polímero de adição. Agora são os acrílicos. Os acrílicos, diferente dos vinílicos, o que eles vão ter em comum? São todos derivados do ácido acrílico, também conhecido como ácido propenóico, que é esse ácido aqui, tá? Ácido carboxílico com uma insaturação no carbono 2, certo? Esse é o ácido acrílico, que é o nome popular, mas o nome IUPAC seria ácido propenóico. Dentre eles, nós temos o polimetilmetacrilato de metila, que seria o acrílico, o mais comum. É um homopolímero do metilmetacrilato de metila. E o que ele forma? Termoplástico transparente. Dá para você moldar, é pouco denso em comparação ao vidro e é bastante resistente. Então, se ele é transparente, dá para moldar, e ele é bem resistente, dá para substituir o vidro, tá? Então, viseira de capacete de moto, CD é feito de acrílico, box de banheiro é feito de acrílico, certo? Poliacrilato de sódio, esse eu acho muito legal. Ele é um homopolímero do acrilato de metila, certo? E forma ligações éster, tá vendo aqui, ó? Forma ésteres. Eles têm vários éster. Se você põe com base forte e água, você faz uma hidrólise alcalina ou uma saponificação. Lembra que a gente viu na aula de como fazer sabão? Basicamente, você faz um sabão desse polímero. Né? Então você vai ter o polímero, você põe ele meio bem alcalino com água. Você vai quebrar o éster e você vai formar um sal de ácido. E isso torna torna esse polímero numa grande capacidade de absorver água. Por quê? Porque os íons atraem a água. A água tem dipolo negativo, então ela vai solvatar. O que significa solvatar? A parte positiva da água vai se envolver em volta do oxigênio negativo e a parte negativa da água vai ficar em volta da parte positiva, que é do sódio, tá? Então vai formar interações muito grandes de muita água com esses átomos. Então vai absorver muito. E é usado em fraldas e nos absorventes femininos. Cadê o meu vídeo? Esse vídeo é super legal. Ai, meu Deus. Quero mostrar o vídeo para vocês de misturando o polímero com água. Aqui, agora dá para ver. O polímero está sendo vendido na forma de pó. Você joga esse pó na água e ele absorve muita água. Só que ele está indo devagar. Então, conforme ele vai absorvendo água, ele vai formando tipo um gel. Então, olha, uns flocos precipitando, olha como que eles já estão inchando. E estão indo para o fundo. Tá? Não sei o que está acontecendo com o meu computador hoje. Então, esses flocos, eles estão em pó, eles vão inchando e migrando para o fundo. E conforme eles vão inchando, eles absorvem a água e não deixam a água escapar. Eu não sei se é internet. Aliás, está cortando para vocês? Que eu não sei se a internet está ruim.
Tá tudo tranquilo? Vocês ainda estão vivos? Tá tudo ok? Menos mal. Então deve ser meu computador mesmo, dando uns probleminhas. Bom, depois eu vou enviar pra vocês o vídeo no WhatsApp, porque é um vídeo legal de ver. Só dá pra ver aqui na parte diminuída, mas não dá pra prestar muita atenção. Tá. Temos também a poliacrilonitrila, que é a lã sintética. Então, lã sintética, vários tecidos são polímeros. Então, você usa a acrilonitrila. Como o carbono faz 3 ligações com o oxigênio aqui e aqui ele faz 3 ligações com o nitrogênio, os cientistas consideraram que eles eram bem parecidos, tá? Então, é considerada uma função derivada do ácido acrílico, certo? É um termoplástico infusível. O que significa isso? Apesar dele ter propriedades que permitiriam que ele derretesse para ser remoldado, ele se decompõe antes de amolecer, porque a nitrila ela é muito reativa. Então, se você vai esquentando, antes dele amolecer, a nitrila se decompõe e você estraga o material. Mas teoricamente ele não tem ligações cruzadas, então ele poderia derreter sim, certo? Temos os polímeros diênicos. Então eles são formados de dienos. Lembra? Duas duplas na mesma molécula. Duas duplas na mesma molécula, tá? Então eles formam uma adição do tipo 1,4. Quando eles reagem, uma das duplas é atacada e a outra sobra. Só que a que sobra, lembra que nas reações de adição 1,4 tinha um intermediário de ressonância que fazia a dupla migrar e ela ia para a posição 3. Então você tem o 1,4. Quando ele polimeriza, ele perde uma dupla e a outra dupla ela migra lá para o meio e fica aqui no meio. O que acontece com essa dupla? O fato de você ter essa dupla ligação no meio dá maior elasticidade, então forma as borrachas, tá? Principalmente a borracha natural. Então o isopreno é o componente da borracha natural, que vem da seiva da seringueira, sabe? Que você extrai o látex, aquele líquido branco, viscoso, tóxico. Esse líquido é rico em isopreno, que faz essa reação de adição e forma a borracha, que ela é esticável. A borracha natural, que a gente faz só pelo isopreno, assim, ela tem pouca resistência e pouca aplicação. Então ela é mais usada para borracha de escola, certo? Para borrachas de outro tipo, a gente tem que fazer o processo de vulcanização. Então a gente pega tudo e taca dentro de um vulcão? Não. É um processo desenvolvido pelo Goodyear. Isso lembra vocês alguma coisa? Goodyear. Então, esse cientista ele aquecia a borracha natural junto com enxofre em alta pressão e temperatura, e atualmente tem outro método, tá? Outros métodos para fazer. Mas ao você aquecer a borracha com enxofre em altas temperaturas e pressão, aquecer em altas temperaturas é ótimo. O enxofre se liga aonde tinha dupla. Então lembra que sobrou uma dupla no meio que dava elasticidade? O enxofre entra no lugar dessa dupla. E o enxofre de uma cadeia de polímero liga no enxofre da cadeia de outro polímero, faz uma ligação covalente. Isso dá muito mais resistência, certo? Dá bastante resistência, uma rigidez muito grande. E você pode formar os pneus. Por isso que o pneu Goodyear sempre foi tão popular, porque foi o Goodyear que descobriu esse processo. E ela não reciclável. Por quê? Porque tem ligações cruzadas de enxofre, certo? Então não dá para você reciclar um pneu. Dependendo se você quer um material mais rígido ou menos rígido, você varia a quantidade de enxofre que você põe no meio.
Então, se você quer uma borracha muito rígida, muito resistente, você põe muito enxofre, faz uma vulcanização muito mais intensa, certo? Uma vulcanização média, ela tem uma ligação cruzada a cada 150 isoprenos. Isso não é tanto, ou seja, não é todo isopreno, tá? Então não são todas as duplas que vão ser, vai ter a adição de enxofre, tá? Vai ser uma dupla a cada 150 que vai ter adição de enxofre. Isso é em média, certo? Temos também as borrachas sintéticas. Então, ela não é feita do isopreno, tá? Ela é feita de butadieno e estireno, que forma a Buna S, que é a borracha sintética mais famosa, mas que eu nunca tinha ouvido falar. Então é famosa, mas não se sente para mim. Aqui a gente está vendo meia seta indo para cada lado. O que significa meia seta? Significa radical livre. Então aqui tem informação de radical livre. Vai um elétron para cá e um elétron para cá. Tá? Ó, meia seta migrando. Um elétron para cada lado. Então uma reação de radical livre forma um copolímero. Então dois monômeros diferentes, um butadieno e um estireno. E aí forma essa unidade da borracha sintética, chamada Buna S. E isso se repete N vezes, certo? Ela pode ser vulcanizada também. E quando ela é vulcanizada, ela é mais resistente à abrasão. Então, aquele movimento que cria muito atrito, sabe? Então, na parte do pneu que roda mesmo, a parte que toca o solo, costuma ter mais dessa borracha sintética. E ela é mais resistente a temperaturas altas, tipo 100 graus, e demora mais para envelhecer. O outro tipo de polímeros que eu falei que a gente tinha são os polímeros de condensação. Só que o nome está um pouquinho incorreto. Eles não sofrem reação de condensação, eles sofrem uma reação de substituição. Por quê? Porque a gente tem moléculas grandes, né? Então nós temos monômeros que ligam um no outro e para se ligarem eles eliminam uma molécula mais simples. Então tem a substituição desse ligante por outra molécula. Tá vendo? Substitui com liberação de outra coisa. Então é uma reação de substituição, não de condensação. Em geral, né, as reações de condensação, elas significam que você está tendo isso acontecendo, mas a molécula que vai ser liberada é água. E os polímeros de condensação, eles não liberam água, eles liberam, acetato, outras coisas, tá? Não água necessariamente. Mas o nome começou errado e decidiram manter errado. Então é assim que ocorre a polimerização. Cada monômero dá uma parte de si, forma uma molécula pequena e os monômeros podem então se combinar. Então nós temos os polímeros de adição e os de condensação. Os de adição são formados por adição e os de condensação por substituição. A função orgânica nos de adição é a mesma do monômero, porque tudo que mudava era desfazer a dupla. Aqui, a função orgânica formada é diferente do monômero, porque tem que ocorrer uma reação com liberação de produto. Então, os polímeros de condensação não vai ter a reação entre ligações duplas, é entre funções orgânicas, tipo uma função mais ácida e uma mais básica, certo? Que seria o caso das proteínas, tá? Proteínas são reações de condensação. A fórmula mínima, então aquilo que está entre parênteses vezes N, vai ser em geral a mesma do monômero, exceto se for um copolímero. E as de condensação vai ser diferente do monômero, por quê? Porque alguns grupamentos foram embora, eles saíram. Massa molar vai ser igual dos reagentes, por quê? Porque os reagentes se ligam e não tem uma adição ou subtração de átomos. Tem uma adição de átomos substituindo uma ligação, tá? Então a quantidade de átomos inicial é a mesma quantidade de átomos final. Então a massa vai ser igual. Aqui a massa do polímero vai ser menor do que a massa total dos reagentes. Por quê? Porque liberou moléculas pequenas que não farão parte do polímero. Dentre esses, a gente tem os poliésteres.
Então, eles vão ter uma função éster sendo formada. Os monômeros eles têm que ter a função álcool e ácido carboxílico. Então, pode estar álcool em um monômero e ácido carboxílico na outra, ou pode estar os dois na mesma molécula, como ocorre no ácido lático. Então, o ácido lático tem uma região que reage com o ácido carboxílico e outra que reage com o álcool. E aí vai um reagindo com o outro, tá? E liberando água. Nesse caso, é uma condensação sim, tá? E forma o polilactato. É um homopolímero. Mas, em geral, o que acontece? O álcool está em um e o ácido carboxílico está em outra molécula. Só voltando aqui rapidinho. O polilactato ele é biodegradável e ele é usado em sutura. Então, para dar ponto em cirurgia, aquelas que a gente não precisa ir depois no médico para tirar ponto. Ou uma cirurgia em órgão interno, quando dá ponto no estômago, por exemplo. O próprio corpo degrada e reabsorve. Por quê? Porque o corpo quebra facinho ligações éster, tá? Facinho. O corpo tem várias proteínas, enzimas, chamadas esterases, que quebram ligações éster rapidinho. O PET é um poliéster feito de etilenoglicol com ácido tereftálico. Aí combina os dois e forma um PET que se repete e forma água. Ele é termoplástico, então ele é um copolímero termoplástico, porque dá para derreter e reciclar, e é feito pela reação desses dois compostos, certo? E não é bom para armazenar base forte, porque base forte mais éster, o que acontece? Saponificação. Então você vai ter a quebra da ligação éster para a formação de uma ligação sal de ácido, certo? Então não dá para pôr soda cáustica dentro de uma garrafa PET que vai destruir a garrafa. E depois a gente pode continuar na próxima aula, tá? São mais exemplos. Então faltam as poliamidas, policarbonatos, baquelite, poliuretano e o silicone, tá? Falta só isso, é basicamente exemplos. E aí a gente entra no nosso último capítulo. Tudo certo na aulinha? Tudo tranquilo? Deu para entender bem? Não precisa saber o que você precisa de combinar para fazer um PVA, um PVC. Só precisa de entender as etapas. Então, iniciação, propagação, terminação. Precisa entender a diferença entre polímeros de adição e de condensação. Precisa entender o que são polímeros, basicamente. Tá? Dá para achar vários polímeros em casa e na natureza. É isso que tem que entender. Não tem que ficar decorando que o poliuretano se combina com o etilenoglicol. Tá? Isso não vai mudar nada na vida de vocês. Muda o conceito por trás e como fazer as reações de polimerização. Espero que tenham entendido. Eu vou anexar a aula e eu preparei uma lista sobre petróleo, essas coisas. E eu vou colocar lá, porque já fazia tempo que eu não mandava uma lista.